todos os países, em toda a cidade. Eu acho que qualquer cidade, ainda mais aqui no interior de São Paulo, alguém já ouviu falar de alguma lenda de uma mulher que aparece de noite vestida de branco, uma mulher que aparece no banheiro, uma mulher que aparece em alguma floresta, algum beco que atrai os homens. Sempre tem alguma historinha assim, né? Uma lenda, um folclore local. Que a gente vai falar um pouco sobre isso e qual a origem das lendas, dessas lendas, e o que isso tem a ver com a destruição da nossa sociedade. Eu sei, parece que putz, é uma loucura, não tem associação alguma uma coisa com a outra. Mas no final do vídeo, vocês irão ver que tem sim uma ligação e bem grande. Então, não é clickbait, não estou falando apenas para a pessoa assistir o vídeo. Fiquem até o final que vocês vão ver. Por mais que a maioria das pessoas não vá concordar com essa ligação, mas eu posso dizer que ela existe. Por que desse vídeo? Por que eu estar fazendo esse tipo de vídeo? Existe um motivo para fazer, além das curiosidades, e falar um pouco sobre essas lendas e onde elas surgiram. E como eu disse, existe um sentido e uma ligação com a nossa sociedade a respeito dessas lendas. E nos últimos slides aqui vocês irão saber um pouco sobre isso e responder essa pergunta, por que esse vídeo foi criado. Vamos para a introdução então. Colocando os fatos na mesa. Existem várias lendas pelo mundo de mulheres fantasmas, demoníacas e misteriosas. Todas elas têm algo em comum e detalhes bem parecidos, apesar de diferentes culturas, costumes e religiões. Então é um fato de que essas lendas existem em diversos países, independente do continente. A gente vai ver exemplos da Ásia, aqui da América Central, da América do Sul, da América do Norte, na Europa. Então assim, independente dos tipos de costume, sempre vai ter uma lenda relacionada a essas mulheres. Outra pergunta a ser respondida: qual a origem desses mitos, lendas e folclores? A gente vai tentar então descobrir o que se originou essas lendas dessas mulheres. Aqui está um pouco do conteúdo, né, que a gente vai dar uma olhada. Primeiramente eu vou falar das lendas contemporâneas, né, as mais recentes. Depois a gente vai dar uma pesquisada nas lendas mais antigas relacionadas ao tema. A gente vai traçar uma correlação entre essas lendas, entre todas elas. E no final a gente vai fazer uma conclusão a respeito do porquê dessas lendas, as origens, e responder aquela primeira pergunta. Todas as fontes eu vou deixar no final dos slides. Eu vou disponibilizar esse slide também na descrição do vídeo e vou colocar as fontes também na descrição. Então, só para entender, para deixar claro, nada do que vai ter aqui vai ser inventado por mim. Foram todos conteúdos de pesquisas com links e fontes. E não é pesquisa de qualquer blogzinho, né, criado do nada. Enfim, vou deixar tudo para vocês conferirem. Então vamos para o próximo. Um resumo sobre as lendas. Como eu já falei, todos já ouviram falar desse tipo de história, né, envolvendo essas mulheres assombradas, vingativas. Geralmente aparecem vestidas de noiva ou de branco. Tem uma aparência horripilante, né? A gente tem vários exemplos, aqui no Brasil principalmente, a mulher no espelho, que vários adolescentes e crianças brincam, né, nas escolas. A noiva de branco, que é vista bastante em sítios, em áreas rurais. A viúva que chora, e dentre outros. Vamos falar sobre a primeira lenda então, que eu peguei da Colômbia, que é a Latunda. Esse é um mito da região colombiana. As características desse mito: ela é uma entidade que pode mudar de forma. Ela pode se transformar em pássaros, em outras pessoas, principalmente em entes queridos falecidos das pessoas que ela encontra. Mas ela principalmente se transforma em mulheres bonitas, para atrair os homens para a floresta e devorá-los, ou sugar seu sangue. Então ela é um tipo de vampira, um ser canibal, demoníaco, né? Pela expressão dela aqui, é um ser bem horripilante. E ela leva os homens, né? Homens, sexo masculino, para a floresta, para matá-los, devorá-los, enfim. Essa é a Latunda. Inclusive é uma lenda bem famosa assim na Colômbia, como se fosse o Saci ou a mula sem cabeça aqui no Brasil.
Aí falando um pouco mais dessa lenda, alguns acreditam que ela era uma tentadora perversa, cruel com homens e mulheres, aqui também com mulheres, né? E por isso a mutilaram com um machado, cortando uma perna e jogando no fogo. Ela então morreu devido aos ferimentos e agora assombra as florestas e cadeias de montanhas. Em uma terceira história de origem, ela era uma esposa infiel que traiu o marido com o patrão do casal, o patrão. Ao descobrir sua infidelidade, o marido ciumento assassinou tanto ela quanto o patrono. Ela morreu, mas sua alma permanece em um corpo de uma perna só e vaga por aí por vingança. Essas são umas das versões contadas nos locais, nas cidades lá da Colômbia, né? Vamos para a próxima. Essa é do Equador, chamada La Patasola. Essa é até um pouquinho mais famosa, assim, mundialmente conhecida, né? A gente já teve, acho que, 2 filmes da Patasola, não muito famosos, né? Assim como a Latunda, ela é uma mulher que se transforma também em qualquer pessoa, em animais. Aqui na imagem a gente pode ver que ela também é associada com a lenda da Latunda, que ela só tem uma perna. Então a história deve ser meio que a mesma, que ela foi... mutilaram, né? Cortaram a perna dela. Aí que ela tá falando que ela também se transforma nos parentes falecidos pra atrair as pessoas, né? Porque, tipo, putz, mas a pessoa também, né? Se a pessoa vê um ente querido, assim, de noite, numa floresta, o cara que morreu há 20 anos, quem que é o louco de entrar lá e ir atrás da pessoa? Tá de brincadeira, né? E também aqui a característica principal, ela se transforma em mulheres bonitas para seduzir os homens e possivelmente levá-los e devorá-los. A próxima lenda é da La Sayona, que é na Venezuela. A gente tá pegando aqui primeiro uns exemplos da América do Sul e vai ter sentido isso. Eu escolhi uma ordem, mas baseados em um motivo, não é aleatório. Eu vou colocar primeiro as da América do Sul, mas tem um sentido para isso. Voltando lá na Sayona, ela tem uma aparência muito bela, apesar de não parecer aqui na imagem, né? E ela é um espírito que ataca homens infiéis também. Assim, ó, vou deixar destacado algumas palavras, frases em vermelho que a gente vai usar no final do vídeo também. E frisem bem elas, prestem bem atenção nessas palavras e frases. Esta lenda ela tem origem nas planícies da Venezuela, onde eles afirmam que se você tiver um pedaço de tabaco no bolso, a Sayona não vai te pegar. Então meio que os fumantes eles estão protegidos disso, né? Mas assim, ela também é relacionada com as outras lendas. Ela é uma mulher que... ela não tem uma aparência bonita originalmente, mas ela se transforma em mulher bonita para atrair os homens. Aqui, homens infiéis, né? Os homens galinhas que traem. Vamos para a próxima. Essa é uma lenda da América do Norte, de Deer Woman. É uma mulher que se transforma em um cervo, ou um cervo que se transforma em mulher, né? Ela vem da mitologia nativa americana, ou seja, dos índios, né? Os povos mais antigos dos Estados Unidos, do Canadá. E essa mulher, cervo, ela é associada à fertilidade e amor. Palavras também a gente destacou aqui. Ela também leva os homens promíscuos, infiéis à morte, vingativa, né, com esse tipo de homem. E é uma mulher sedutora que se transforma em um cervo. Então ela também vira uma mulher bonita, assim, que atrai os gados, os mulherengos. E essas histórias são bastante comuns, assim, nessas tribos americanas, tribos indígenas, até do Alasca, né? Contadas para as crianças e jovens, meio que para assustá-los. É como se fosse a lenda, sei lá, do lobo mau, né? Aqui no Brasil. Temos aqui a Fiura, que é do Chile. Moradora das florestas, que usa feitiços e se transforma. Aqui a gente vai destacar a palavra florestas e se transforma. Uma característica praticamente de todas essas mulheres, né? Ela também atrai homens, aqui homens jovens, né? Essa daí aparentemente gosta dos novinhos. E também, apesar da aparência dela, uma bruxa, uma velha, enrugada, ferrada, ela se transforma em uma mulher bonita. Não sei como, mas elas são horripilantes, né? A forma original dela. Essa é do Chile, Fiura. Aqui, claro, vamos ter uma representante no Brasil, assim, ela não é tão feia, né? Assim, originalmente a Yara é vista como uma sereia bonita. Só que ela também é uma criatura que vive numa floresta, vive numa sereia, né? Vive no rio. É sedutora e bela, assim, dizem que os homens ficam encantados por ela quando ouvem a sua voz, a sua música e veem sua aparência. E ela atrai os homens para afogá-los, ou então ela transforma eles em seus amantes. É o que dizem as lendas da Amazonas, né, da Yara, que é bem conhecido no Brasil. Acho que toda criança que aprendeu sobre folclore nas escolas conheceu a Yara, sabe?
Mas a pessoa vê como a Yara como uma sereia bondosa, uma sereia bonita, que foi penteando o cabelo na beira do rio, mas não é bem assim. As origens dela é que ela matava os homens, aí não se sabe muito bem se são todos tipos de homens, ou se são os homens infiéis, enfim. Ela também é feminista e não gosta de homem, né? Aqui é uma bem famosa, né, que teve vários filmes, praticamente tem um filme a cada 2 anos da La Llorona, ou A Chorona, mais conhecida, né? É uma lenda sobre uma mulher fantasma demoníaca que sequestra crianças. As crianças aqui vão frisar em vermelho também e as mata sem dó. Por isso ela é ouvida por aí chorando em corredores vazios de casas abandonadas e florestas. Dizem que ela chora por seus filhos que matou e por isso foi amaldiçoada e presa nesse mundo. E agora ela quer matar mais crianças. Então assim, a pessoa foi amaldiçoada a ficar nesse mundo por ter matado crianças e agora ela quer matar mais crianças. Então acho que ela gostou de ficar presa por aqui, né? A gente tem as imagens, né? É um ser demoníaco, feio pra caramba, né? É até figure, mano. No México os caras vendem figure, bonecos aqui da La Llorona. A próxima é uma lenda da América Central, Cihuanaba. Essa é um pouco mais bizarra, né? Um pouco mais grotesca. Essa criatura, essa mulher, né? Ela muda de forma conforme a pessoa também, né? Ela vê que tá uma pessoa lá, vão dar a forma do parente dele pra atrair ele. Também assume a forma de uma mulher atraente, aí vamos frisar uma mulher atraente. Mas originalmente ela é uma criatura horrenda, com a cabeça de um rosto de cavalo em decomposição. Eu acho que quem visse isso, praticamente a pessoa ia desmaiar na hora. Acho que a pessoa nem precisa se transformar numa mulher bonita, né? É só mostrar a cabeça de cavalo podre lá que a pessoa vai desmaiar. Ela também atrai os homens para matá-los. Aqui um pouco mais da Cihuanaba, né? Suas variantes. Aqui está dizendo que foi um mito trazido da Espanha para América Latina durante o período colonial. Faz um pouquinho de tempo, né? E originalmente parece que foi usado para botar medo nos índios, meu. Que sacanagem. Isso daí, os caras trouxeram lendas lá da Europa para tentar assustar os índios na América Central. É muita sacanagem com os índios, né? Aí aqui tem umas variações que acontecem em outros países, na Guatemala, né? Conhecido como La Cihuanaba. E na El Salvador, nas Honduras, também é conhecida com outros nomes. Aqui tem a Alvéola, é assim que se fala, eu acho. É da Espanha essa. Aí você vê que na Espanha, né, já tá um pouco mais bonito, assim, as imagens. Mas enfim, essa é descrita como uma velha com cabelos brancos vestida de preto. Aqui ela não tá tão velha porque ela é a forma transformada dela, né? Que ela também se transforma em mulheres bonitas. Ela vive nas margens de rios, vamos frisar ali também essa palavra. E meio que aparece em noites de lua cheia. Uma palavra que a gente também precisa destacar aqui. E como eu falei, ela se transforma em mulheres bonitas para atraírem os homens e levá-los à morte. A próxima é a Cihuerhut. Eu acho que é assim que se fala também, né? Lá do El Salvador, que é bem famosa, lá tem várias imagens dessa Cihuerhut. Novamente uma mulher atraente, mas originalmente não tão bonita assim, né? Um pouco diabólica, olha o nariz dela, o tamanho. É até uma estátua, os caras fazem até uma estátua, né? Um mito parece que bem conhecido lá. Aí ela também se aproximava de homens durante a noite para eles passarem a peixeira, levá-los ao óbito. Ou seja, e aqui tem uma imagem, né, da Cihuarrete num lago, num rio. Parece que ela, assim como as sereias, né? Todas elas têm cabelo comprido também, gostam de ficar nos rios, beirada de floresta. Vamos falar da La Sucia. Essa é da Honduras e é uma história popular de uma bela jovem que negou o casamento no altar porque ela não era batizada. Ela então perdeu a cabeça, nunca tirando seu vestido de noiva, que vamos frisar, vestido de noiva, cada vez mais sujo, até que ela morreu de desgosto e seu pretendente se casou com outra. Essa também, ela parece uma bela forma de mulher, né? Quando ela tá para atrair os homens. E tudo isso movido por desejo de vingança contra os machos escrotos da sociedade, né? São mulheres do bem, são espíritos vingativos do bem, né? Elas só querem matar os homens escrotos. Vamos lá. Segua, da Costa Rica. Ela também tem cara de cavalo, assim como a Cihuarrete, né? Uma cara bem horripilante. Cabeça de cavalo morto em estado de composição. Aí fica um pouquinho pior. Ela aparece em manadas de cavalos, montada em um deles ou tomando banho à noite em algum rio ou lago. De novo aqui, essas criaturas estão em um rio ou um lago, né? De noite, obviamente.
E de dia eu acho que é meio difícil ver esse tipo de coisa. Ela também é uma mulher que atrai os homens para um fim trágico. Aqui é interessante, ó. Mulher empoderada. O que esse empoderada significa? É bem fácil, né? Empoderada. Mulher empoderada, ela é do Panamá, uma lenda do Panamá. Também, como as outras, é uma mulher de grande beleza. Ela convence os homens a dar carona pra ela e os ataca. A gente tem várias histórias sobre isso, né? Mulher que pede carona de noite, uma rodovia afastada de tudo e depois faz o carro capotar, mata todo mundo. Ela tem um rosto de crânio de cavalo, assim como as outras vezes que a gente viu. E a origem desse fantasma foi que uma mulher se suicidou porque seu namorado ou amante ele foi infiel. A palavra infiel de novo aqui, os machos escrotos, né? E por isso é um espírito vagueia em busca de vingança, punindo mulherengos e bêbados. É isso aí, né? São espíritos vingativos de mulheres. Agora temos a Hulder, que é do folclore escandinavo. Essa é um ser um pouquinho mais diabólico, né? Parecido com uma sucubus. Essa é uma criatura originada do folclore escandinavo, mais especificamente da Noruega. É conhecida tradicionalmente como espírito da floresta, associada à figura Volva-Huld. Ela é vista em outros povos escandinávicos como habitante do subterrâneo. Será que tem alguma relação com demônios? Ou será com a Terra Oca, né? Vamos passar. Shana, ou Shana, não sei como se fala. Ela é da mitologia asturiana. Ela é dita como uma possuidora de beleza extraordinária. Vive em fontes, rios e cachoeiras, uma característica bem importante, a gente citou muitas vezes aqui, né? Ela tem os cabelos longos. Seu nome é associado à deusa Diana, algo também que a gente deveria frisar aqui. E ela atrai pessoas usando sua beleza e sua voz, assim como a sereia, assim como a Yara, né? E ela também se transforma em animais, outro ponto destacado. Vamos passar. Aí só para explicar, né, o que é o Asturiana, os Astúrias é uma região do noroeste da Espanha. E ela é conhecida pela costa ocidentada, pelas montanhas, locais religiosos, pela arquitetura medieval. Ou seja, uma região lá antiga da Espanha. Vamos falar então da Tulevedja, da mitologia talamanca. Bem antiga essa daqui, né? Na lenda, uma linda garota teve um relacionamento secreto com um homem de sua cidade, resultando em gravidez. Ela afogou a criança em um rio e foi punida por Deus, transformando em uma criatura hedionda. Em algumas versões ela se afoga também. Ela é uma mulher baixa, com um corpo grosso, seios inchados, às vezes com leite vazando e cabelos emaranhados. É um bicho bem feio, né? E ela é frequentemente descrita com asas de pássaros ou morcegos, semelhantes a uma arpia, a figura da arpia lendária, não o pássaro arpia, né? E com pernas invertidas, de uma ave de rapina. Ou seja, meio que uma lenda associada às arpias mesmo, né? Essa Tulevedja. Agora, Balban City, que é da Escócia. Aí tem uma foto de uma mulher que parece um vampiro, né? Com sangue no rosto. E esse é realmente inspirado em um vampiro feminino. Também descrito assim na Irlanda. Ela tem a aparência de uma bela mulher, em vestido verde, apesar daqui estar em vermelho, né? Que uma vez por ano sai do seu túmulo para seduzir jovens, aqui de novo, uma mulher atrás de jovens, de homens, e se alimentar do seu sangue. Bom, pelo menos isso daí ela tem uma motivação diferente, pelo menos, né? Que não seja vingança ou punir os machos escrotos. Eu não sei se ela também vai atrás desses caras aí, mas, né? Essa é uma lenda bem famosa também em vários países da América Central, que é o Socoyant, que aparece na República Dominicana, no Haiti, no Caribe, na Guiana, no Suriname, na Jamaica, nas Bahamas, ou seja, uma lenda de vários países, é bem conhecida. É uma espécie de bruxa sugadora de sangue, aí também vai atrás de sangue, é um detalhe que a gente precisa destacar. Conhecida em várias regiões, como eu falei, ela muda de forma durante o dia, aparece como uma velha reclusa, com cabelos brancos, uma velhinha coitada, né? Mas à noite ela vira uma mulher sedutora e pega suas vítimas e as mata, né? Então assim, uma mulher que de dia é uma velha caquética, de cabelos brancos, e de noite ela vira lá uma gostosona e vai atrás dos homens para fazê-los de vítima. Aqui a gente tem umas imagens, tem até estátua, né, dessa criatura, temos ilustrações, desenhos. Parece que é algo bem famoso assim, no folclore desses países. Aí continuando aqui nessa lenda, diz que a sua forma original é uma bola de fogo. Aí temos algo diferente, né? E voa pelos céus à procura de vítima. Como eu já falei, é algo bem interessante nesse tipo de relato. Diz que elas podem
elas podem entrar nas casas de qualquer vítima através de rachaduras, fechaduras ou fendas. Elas sugam o sangue das pessoas e deixam marcas azuis ou pretas. Aí se você, eu coloquei aqui errado, né? Se você acordar com alguma marca, já sabe de onde veio. Quem nunca acordou com alguma marca preta ou roxa no corpo, aí já tem uma base do que pode ser, né? E essa figura é associada com o Basil, o demônio que reside na árvore de algodão de seda, e algo bem interessante, né? Vamos falar do Soukognan, eu acho que é assim também que se fala, que é das Índias Ocidentais Francesas, bem distante, né? É uma figura que também troca de pele, assim como a anterior. Acho que eu esqueci de frisar, mas a anterior, Soukognan, ela troca de pele, né? Se transforma em uma bola de fogo também, é bem associada com a anterior. Também suga o sangue das pessoas, como um tipo de vampiro. E elas também podem se transformar, aqui de novo essa característica, né? Essa habilidade em qualquer pessoa. Aqui temos uma figura que dita que é uma filmagem real, né? Que obviamente não é. Umas ilustrações de uns vampiros com carne e osso ali só, né? Aqui temos a Samodiva, da Bulgária e Romênia, que é uma mulher mais bonita, né? Na Europa é sempre retratado como figuras um pouco mais belas, né? As Samodivas são comumente descritas como donzelas héteras com cabelos longos e soltos, em alguns casos asas, então elas também têm asas sim, né? Como as arpias. Elas geralmente têm vestidos brancos, pele pálida e brilhante, aí uma característica de vampiros, será? Desses vampiros modernos aí, né? De crepúsculo. E aqui é dito que elas vivem em árvores, cavernas, perto de rios e lagos. Interessante, né? Sempre rios e lagos. As histórias dessas criaturas remontam ao século III, é um pouquinho mais antiga, né? Vem dos mitos balcãs. Aqui temos a Russalka, da Rússia, nome bem sugestivo, né? Essa é uma ninfa, olha, estamos a palavra ninfa pela primeira vez. É tratada como uma sereia pelo povo russo. Seja também uma sereia, né, com as características lá da Rússia. Aí, de acordo com o Vladimir Prop, não é o Vladimir Putin, é um folclorista e escritor russo, o nome Russalka era usado por tribos pagãs, aqui uma palavra que a gente tem que destacar também, e seu nome é ligado à fertilidade. Ela vem da água na primavera para trazer umidade aos campos das plantações. Ela não é tão má assim, né, como as outras, mas ela tem características próximas e é semelhante às outras lendas. Aqui temos a Kuntilanak, sudoeste asiático, de 1771 a 1808. Eu não sei porquê, mas eu achei com essas datas aqui, eu não sei se é um período em que ela foi transmitida, mas enfim. Ela também tem a aparência de uma bela mulher, apesar de na foto ali ela tá na original, né? Nas originais elas não são muito bonitas. Ela também atrai homens por vingança, assim como a gente já viu aqui muitas vezes. E ela ainda diz que ela foi incapaz de dar à luz às crianças enquanto era viva, e por isso meio que deseja um ódio e não quer que as mulheres tenham filhos. Interessante, né? E vive em pântanos, talvez perto de rios também, né? Onryo, Japão. Aqui é uma lenda bem famosa no Japão, o yokai, né? Os fantasmas, os espíritos malignos ou não malignos no Japão são os yokais. Ela é um fantasma vingativo também. É representado por mulheres traídas, ciumentas e rancorosas. É um espírito vingativo de novo, né? Vagam em busca de vingança contra seus ex-amantes. Então, pelo visto, ela teve bastante amante, né? Se ela tá se vingando até hoje ainda. E aqui é dito que ela quer se vingar também de mulheres que tenham filhos. Aí, citando os filhos novamente, né? Certo. Agora vamos ver um pouco mais distante. A gente viu meio que os mitos mais contemporâneos até 1600, 1500, mas tem coisas mais antigas, né, relacionadas a essas mulheres. Vamos dar uma olhada então o que a gente tem um pouquinho mais lá atrás. Ninfas. Essa palavra ninfas, ela foi originada da Grécia Antiga. As ninfas eram descritas lá nesse período como espíritos geralmente alados, habitantes dos lagos, rios e bosques. A gente já tem uma referência, né? Porque essas mulheres gostam de rios, lagos, bosques e florestas, etc. Elas são frequentemente associadas a deuses e deusas maiores, como Artemis, né? Que era uma caçadora lá, a deusa da caça, que vivia em florestas. Apesar de serem consideradas divindades menores, as ninfas são divindades às quais todo o povo helênico prestava grande devoção. Então assim, eram mulheres importantes, que tinham lá seu destaque, e diz aqui que elas eram rainha das fadas e ninfas.
assim, vindo da mitologia da Hermes, dos deuses, né, eram associadas. Então as fadas praticamente vieram das ninfas. Aqui tem as sereias e arpias, que também veio da Grécia Antiga, né? Parece que todos esses tipos de mitos vieram lá da Grécia, e vieram. O seu nome é de origem grega, e significa meio que mulher, meio peixe ou pássaro, segundo alguns escritos antigos. E meio que isso foi mudando com o tempo, né? Inicialmente era mulher pássaro, e depois parece que estava muito feio. O pessoal decidiu deixar uma sereia, só mulher peixe, tá bom, assim, não vamos misturar com pássaro, que a mulher sereia é bonita, todo mundo vai ver melhor, né? Vamos deixar o pássaro pra lá, porque não combina muito. Então eles acabaram deixando apenas a sereia. Mas inicialmente era uma mulher peixe e pássaro. Bem horrendo. Ela também se transformava, né? Uma mulher bonita, ela conseguia se transformar. Enfeitiçava os homens até eles se afogarem. Meio que é associado aos mitos das sereias modernas. Então vamos passar. Lâmia. Ela também é da Grécia Antiga, né? Uma lenda bem famosa. Aí, o autor Ben Hadford encontrou vários elementos em comum de um conto alemão de 1486. Também achou relação com a semideusa Lâmia, em que era esposa de Zeus. Soube do seu caso com Lâmia e matou seus filhos. E com raiva de Hera para se vingar, é dito que Lâmia começou a matar filhos de outras mulheres. Então ela também é uma mulher vingativa, né? Por conta de homem e que matou os filhos também e tem raiva agora e começa a matar filhos de outras mulheres. Não é muito comum, né? Depois da Lâmia, o demônio, ou a lenda mais antiga que pode ser encontrada aqui, finalmente é a Súcubus, ou Súcubo aqui no Brasil, né? Ela é um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhes roubar energia vital. De acordo com a lenda, a Súcubo se alimenta de energia sexual dos homens e coleta seu esperma para engravidar a si mesma ou outros súcubos. E quando invade o sonho de uma pessoa, ela toma aparência do seu desejo sexual e suga energia proveniente do prazer do atacado. Então aqui a gente tem bastante características de outras lendas, né? A gente vai ver um pouco mais depois, mas ela é considerada assim, na cultura popular, em todas as lendas sobre ela, uma mulher bonita, uma mulher atraente, apesar de ter essas asas, essas orelhas de elfo, né? Com certeza os elfos também foram originados dela, mas ela é vista como uma mulher bonita. Aqui temos uma foto do lado, né? E aqui temos outra que é mais antiga, assim, mostrando ela como um demônio mesmo, assim, tipo, a verdadeira forma dela. Porque ela é bonita assim quando ela se transforma para seduzir os homens, assim como algumas lendas que a gente viu. Só que ela é um demônio, né? Aqui citado. E ela também se transforma, assim, dependendo do que a pessoa gosta, né? O cara gosta de loira, ela se transforma numa loira. O cara gosta de morena, depende do gosto do cara, né? E ela também tenta roubar a energia das pessoas, né? Assim, não sei se tem... se ela chegar a matar, se ela pode chegar a matar alguém, né? Se ela já matou em alguma lenda. Mas aí aqui a gente tem embaixo que a Súcubus, ela foi originada a partir do mito da Lilith. Então não acaba por aí. A Súcubus foi uma lenda da Mesopotâmia de 3100 a.C., bem antiga, ainda tinha mais coisa para trás. Então vamos ver como que é esse mito da Lilith. Aqui tá falando um pouco, né, da aparência da Súcubus, só pra gente ter uma relação com todas as lendas. Tá aqui dizendo que ela é uma mulher sedutora e tem uma beleza extraordinária, ela faz os homens se apaixonarem por ela, ela vai atrás dos homens, principalmente dos homens mais promíscuos, né, porque... Aqui a gente tem umas imagens, né, tipo, a Súcubus é vista como uma referência praticamente na cultura popular há muito tempo. A gente tem bastante filme, bastante conteúdo de jogo, né. A gente tem uma lista aqui, né? Não tem mais, né? Só de algumas histórias, alguns jogos, animes populares onde tem Súcubus. O pessoal gosta, né, de usar bastante a Súcubus, principalmente com uma personagem mais sexualizada, uma personagem mais bonita, que atrai os homens. Aqui já apareceu principalmente em séries como Green, The Gates, em animes, na light novel de Overlord, enfim. Então a resposta, será que seria a Súcubus? Não, como a gente viu, né? A Súcubus foi originada da Lilith. Então vamos tentar ver aqui um pouco sobre a Lilith, se realmente foi ela quem deu origem a todas essas lendas. Aqui está um texto
um texto sobre a Lilith do alfabeto Ben Sira, de 700 depois de Cristo. Bom, 700 depois de Cristo é depois de 3100 antes de Cristo, né, que veio a súcubo, mas esse é um texto meio que onde foi mais descrito com mais detalhes sobre a Lilith, né? Que o alfabeto Ben Sira meio que foi um texto lá da Grécia, e é dito que no folclore hebreu medieval popular, a Lilith é dita como a primeira mulher criada por Deus para ficar junto com Adão no Éden, e que o abandonou partindo do jardim por causa de uma disputa sobre igualdade de sexos. Interessante, né? Algo que a gente ouve bastante por aí hoje em dia. Passando depois a ser descrita como um demônio. Então, assim, ela virou um demônio, da primeira mulher de Adão para um demônio. Interessante. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse, aqui tem um breve papo, eu não vou narrar tudo isso, mas resumindo, Deus colocou a Lilith lá, criada também da terra, assim como Adão, só que ela não gostou um pouco da ideia de ser dominada por Adão, dele ficar em cima dela. Na verdade, ela não gostou do fato porque ele teria que ficar em cima, porque ela teria que se abrir para ele. E ela começou a questionar isso, ela falou que ele era macho escroto. Claro que não foi com essas palavras, né? Mas ela falou que não gostava disso, porque ela era igual a eles, deviam ter direitos iguais. Será que a gente ouve bastante isso hoje em dia, por aí? Há 700 depois de Cristo. No 700 já criaram esse texto, né? A gente dá pra comparar com algumas coisas hoje em dia, né? Enfim, aí a Lilith, continuando aqui, ela não gostou de nada e ela resolveu fugir. Ela fugiu, caiu fora, falou, não dá, Adão, se for assim, eu quero mandar. Se não for assim, se não for empoderada, não vai dar certo. Aí Adão meio que ficou puto, né? Ele falou pra Deus, não, traz minha mulher de volta aqui, porque eu não consigo ficar sozinho, eu sou gado, né? Aí Deus enviou 3 anjos pra trazer a Lilith de volta. Os anjos meio que torturaram ela, tentaram fazer ela voltar, mas não, Lilith não queria homem, ela queria ver uma feminista mesmo agora. Os anjos tentaram afogá-las, mas não deu certo. Aí depois a Lilith meio que foi expulsa, né? Aí Deus falou, não, se você não vai ficar com o cara que eu queria, então cai fora, tipo. E Deus mandou ela embora do Éden, e diz essas lendas e teorias que a partir daí, em algumas versões, Lilith teria ficado ao lado de Satanás e começado a ter relações sexuais com ele para criar outros demônios. E a partir de então foram criados as súcubos e os íncubos. E tem versões também que dizem que a própria serpente é a Lilith, onde Deus transformou ela numa serpente pelo castigo dela ter abandonado Adão, e ela que tentou Eva, meio que por ciúmes, por inveja, né? Que aí depois Deus criou a Eva e a gente seguiu toda a história como a gente conhece. Assim, claro que isso não tá na Bíblia Canon, né? A gente vai ver depois, um pouco lá pra frente, algumas coisas interessantes sobre isso. Mas enfim, só para detalhar essa historinha do alfabeto Ben Sira, né? Criado há 700 depois de Cristo. Enfim. Aí aqui trazer um pouco, né, o que foi esse alfabeto Ben Sira. Ele é um texto da Idade Média inspirado na obra helenística conhecida como Sirach. Sua data de autoria é estimada entre 700 a 1000 depois de Cristo. Essa é uma compilação de 2 listas de provérbios em aramaico babilônico judeu e 22 em hebraico mishânico, ambos organizados como acrósticos alfabéticos. Cada provérbio é seguido por um comentário Haggadah. A obra tem se caracterizado como uma sátira, que contém referências de masturbação, incesto, enfim, todas essas coisas aí que os gregos antigos meio que gostavam e não viam problema, né? Aí esse texto foi traduzido para várias línguas e tal, e meio que é conhecido como uma história sátira, era para ser uma comédia, né? Enfim. Porém, esse texto aí, ele não foi criado no alfabeto Ben Sira. O alfabeto Ben Sira, que é um texto um pouco mais amplo, ele foi pego de outras referências. E assim, diz aqui nas versões onde eu pesquisei, onde eu encontrei, eu não conhecia muito sobre a Torá, sobre o Talmud, que são os ensinamentos lá da Torá, do judaísmo, né? No Talmud, a gente tem trechos citando a Lilith. É um pouquinho mais antigo, né? Assim, é do século 5 e 3 a.C. Então é bem mais antigo do que o alfabeto Ben Sira.
E aqui tá dizendo que a Lilith foi uma deusa ou demônio feminino adorado na Mesopotâmia, então assim, na mesma época da Súcubus. Então será que a Lilith veio antes? E também na Babilônia. Ela era associada com ventos, tempestades e tal, coisas relacionadas com água, né? A gente já viu bastante sobre água aqui. Aí aqui tá dizendo que a Lilith também é uma figura mitológica judaica mencionada originalmente no Talmud. Aí aqui, realmente, a Lilith ela foi mencionada no Talmud. Toda aquela história lá da criação de que Lilith tinha sido a primeira mulher foi originada do Talmud. Então os judeus, eles acreditam realmente que Eva não foi a primeira mulher. Toda aquela história que contei anteriormente, alguns, eu acho que a maioria dos judeus acredita. Aí, mas Lilith ela é vista como um demônio nas crenças islâmicas. Na crença judaica ela é tratada como a primeira mulher. Então assim, para os islâmicos ela é vista como um demônio. Eu acho que para os católicos que veem aquela história e acreditam, ou para os evangélicos, para os cristãos em geral, ela também é vista como um demônio. Mas não, os judeus eles tratam como a primeira mulher de Adão, e eu acho que até tem uma certa importância, né? Vamos lá. Então, de onde que veio a Lilith? Ela parece que os primeiros relatos dela vieram realmente da Mesopotâmia, mais especificamente na Babilônia, há 2300 anos antes de Cristo. Aqui a imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão da Babilônia, onde Lilith era cultuada. E é bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Então assim, eles não cultuavam ela como uma deusa, ela já era vista como um tipo de demônio. E lembrando que nessa época da Babilônia, existiam apenas deuses, assim, o politeísmo era bem reforçado. E engraçado, porque não tem tantas histórias de demônios. Então meio que a Lilith ela foi o primeiro demônio. Isso é bem interessante, né? Então, depois disso daí foram originadas as várias lendas que a gente viu por aí, né? Principalmente os vampiros, né? Os vampiros, com toda certeza, foram inspirados na Lilith. Aqui tá dizendo que tinha uma lenda que Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos quando mulheres e íncubos quando homens. Então assim, ela e o Satanás, eles não perdiam tempo, né? Assim, não perdem nesse... Aqui tá dizendo que ela também se alimentava das energias, tal, dos atos sexuais. Enfim, a Lilith gera, ou gerou, ou gerava, as súcubos e os íncubos. Então, a gente chegou numa conclusão... Será que a gente chegou numa conclusão? Aqui tem um pouquinho mais, né, dizendo da Lilith na mitologia mesopotâmia, a 3100 a.C., que aquela era vista algumas vezes utilizando água como uma espécie de portal para o seu mundo, e também ela é referida como uma espécie de demônio, como já falei aqui, tanto na cultura islâmica, né, como acho que para a maioria das culturas. E ela é associada também à morte, ó, interessante, à morte, né? Então a gente tem uma comparação aqui, ó. Mesopotâmia, 3100 a.C., Babilônia, cerca de 2300 a.C., Judaísmo, 1800 a.C., e na Grécia Antiga, 1100 a.C., tudo relacionado à história de Lilith. Então vamos tentar traçar uma relação entre a Lilith e a Súcubus. Bom, considerando o que a gente ouviu aqui, a Lilith meio que foi a mãe das Súcubus, né? Ela foi expulsa do Éden e teve filhos com Satanás, gerando assim os íncubos e as Súcubus. E as súcubus são as filhas da Lilith, né? Com Satanás ou outros demônios, porque eu acho que a Lilith não se prendia só a um, né? E, então eles são vistos como demônios da luxúria, vão atrás de homens, movidas pela vingança, já nutrida por sua mãe, que não gostava do Adão, né? E não achava os homens muito bons e queria usar eles e jogar fora. Ou matar, né? Agora a gente vai ter um paralelo aqui, né, entre a Lilith e todas as lendas. Como a gente já viu, o que foi tudo citado em vermelho lá, a gente pode traçar uma relação direta com todas as características citadas da Lilith. As lendas eram mulheres atraentes com poderes místicos. Eram também demônios que vão atrás apenas dos homens, porque aquelas criaturas lá, né, só podiam ser demônios, para serem tão horripilantes assim. Todas elas também eram movidas por desejo sexual, algo originado da Lilith. Elas têm relação com a noite e a água. A gente também viu que relacionavam tanto a Súcubus como a Lilith à água, e principalmente à noite, né? Elas possuem sede de vingança, devido ao mito original da Lilith. Então toda aquela vingança dessas lendas aí que foram citadas, meio que veio da mãe, né? Porque ela não gosta de homem, então assim, vocês foram criados aí, vocês vão atrás de homem. Porque o Adão fudeu comigo.
E também podem se transformar em outras pessoas, porque a Lilith, eu acho que ela tinha um poder, né? Já que ela foi escolhida por Satanás, acho que ele deu poder pra ela. E principalmente se essa história de que ela era a própria serpente condizer, então pode-se dizer que ela pode se transformar também. Então vamos chegar à conclusão racional entre aspas aqui, porque vocês já vão entender. Então, considerando tudo que a gente viu, a primeira lenda foi a lenda de Lilith, criada na Mesopotâmia cerca de 3100 a.C. Então, em tese, a Lilith foi o principal fator para gerar todas essas outras lendas. E a partir dessa lenda surgiram as súcubos, surgiram as sereias, as ninfas, as fadas, os elfos, os vampiros, todos têm uma relação, todos são meio que baseados na Lilith, né? Todos têm as características dela, mas foram modificadas de acordo com a região, de acordo com o país, com a cultura, né? No Japão, a gente tem uma característica diferente, associando aquele povo, né? Porque sempre vai ter que colocar alguma coisa que ligue, que tenha algo que se identifique com aquele povo de determinado país. Então, assim, dando pelo lado racional da coisa, sem a gente ficar meio que inventando as coisas, essas lendas foram originadas a partir da lenda de Lilith, que veio 3100 a.C. Ponto. Então a gente chegou numa conclusão racional para a origem dessas lendas. A gente respondeu uma das perguntas. E por que, assim, o motivo? Por que essas lendas surgiram? Por que eles pegam e, tipo, depois de tanto tempo, continuam dando corda, colocando lenha na fogueira para essas lendas aí? Desde os primeiros povos da Terra, as pessoas elas precisam meio que se apoiar em superstições e lendas. Meio que serve como uma desculpa, é um pouco parecido com a religião, né? Assim, não literalmente falando, mas as pessoas precisam se prender a isso. E vem acontecendo e sempre vai acontecer. E se também existem deuses, também existiriam coisas ruins, como demônios e criaturas desse tipo, né? Então assim, a pessoa não pode acreditar só em Deus, tem que acreditar em algo ruim também, para fazer um paralelo, né? Para ter o bem e o mal, para a pessoa ficar com medo, temer e ir pro lado de Deus, né? Tem que ter essa dualidade. E as pessoas também, elas usam essas lendas para fazer, né? As lendas das mulheres, pra fazer os homens, acho que ficarem um pouco mais na linha. Se o cara tá sendo infiel, tá sendo galinha, não, cuidado que a latunda vai te matar, uma sucubus vai te atacar. E também para assustar crianças, principalmente, né? Porque, assim, a maioria das lendas é feito para a criança obedecer os pais, principalmente dessas criaturas horripilantes. Enfim, a gente já chegou num ponto que a gente queria aqui, respondendo a pergunta, quem estava curioso para saber como que foram geradas essas lendas, bom, a gente tem uma resposta. Então, foram geradas a partir da Lilith, de 3100 anos antes de Cristo, todas meio que as parecidas ou baseadas na lenda da Lilith, né? E se você não tem religião, se você é uma pessoa cética, e se você não quiser ouvir nada mais racional, né? Nada mais, digamos, que não fuja do que você determina como real, então eu vou pedir para que você pare por aqui, porque eu vou dar algumas outras conclusões logo em seguida. E talvez você que não acredite em muitas coisas religiosas, aí talvez você não goste, e eu considero que parando por aqui já tá bom, se você quiser apenas matar sua curiosidade a respeito de onde surgiu essa lenda. Porque agora a gente vai falar de conclusões meio que ligadas ao fator religioso. Então vamos para a conclusão religiosa. Puxando para o lado da religião, né? A Lilith realmente foi a primeira mulher criada por Deus. Vamos considerar que esse texto do Talmud, né? Que assim, praticamente a Torá, ela tem todo o conteúdo do Antigo Testamento, principalmente dos 5 primeiros livros, né? É praticamente todo igual. Só que ela acrescenta, né, o Talmud, algumas regras que os judeus deviam seguir, ainda seguem, né? E tem algumas coisas também que as igrejas do cristianismo não consideram. Eles não colocaram na Bíblia. E essa passagem da Lilith, inclusive, é algo que tem lá no Talmud, como eu já disse. Então, vamos poder considerar o fato de que o Talmud seja verdade, que de alguma forma foi tirado isso das religiões mais recentes, das igrejas mais recentes do cristianismo, né, por algum motivo. Então a Lilith realmente ajudou Satanás a povoar o inferno com vários íncubos e súcubos, e esses passaram a importunar as pessoas na Terra.
a gente considerar uma teoria religiosa, né, de que a Lilith realmente existiu, e meio que dizendo que Jesus ele prova que demônios existem. Quem acredita na Bíblia, quem acredita, quem é cristão, quem é islâmico, enfim, a pessoa tem que acreditar na existência de demônios. Então é fato que demônio existe, está aí atentando as pessoas. Então por que a Lilith não poderia existir? E essas lendas meio que seriam versões contadas de fatos que aconteceram com alguma pessoa. Vai ver, alguma pessoa já passou por algum acontecimento que viu uma mulher no meio do mato, numa estrada. Claro que as pessoas meio que inventam e modificam um pouco as histórias, mas pode ser que isso seja algo real. E algum desses demônios, no caso a súcubus, né, derivado, eles podiam ter realmente aparecido para alguém e foram gerando essas lendas, principalmente mais antigos assim, que as pessoas vão modificando com o passar do tempo. A gente não pode descartar isso. Se realmente a Lilith existiu, então essas lendas teoricamente podem ser reais, né? Bom, essa é uma conclusão meio no sentido geral da parte religiosa, mas eu tenho uma conclusão meio pessoal. Eu não acredito na conclusão religiosa anterior, porque eu sou cristão, sou católico, e não dá para acreditar na Torá enquanto eu acredito na Bíblia cristã, né, na Bíblia católica. Então essa versão do Talmud, onde cita Lilith, que Satanás meio que teve relações com ela, isso é o que eu não considero. Apesar de parecer algo assim, muito sensato, mas já tem várias coisas que foram provadas que a Torá acrescentou muito depois, assim, de todos os livros originais da Bíblia. Então, assim, pra mim a Lilith ela nunca existiu, mas ela é usada, assim, como uma ferramenta de Satanás para criar essas lendas e gerar todo esse medo e perturbação nas pessoas, assim. Essas lendas poderiam não ser reais, mas se as pessoas alimentarem cada vez mais isso, vai gerar um medo, e isso vai gerar coisas ruins, e é isso que o demônio quer também. Ele quer que as pessoas fiquem perturbadas, que as pessoas fiquem com medo. E se as pessoas acreditam em algo ruim, elas vão nutrir sentimentos ruins, né? Mas no final elas acabam sendo apenas lendas. Então, assim, não tem uma relação, porque nunca foi provado com fotos nem nada, né, que essas coisas existem. E pra mim ficam apenas em lendas. Mas assim, algo que foi criado como uma ferramenta do demônio. Todas essas coisas ruins, essas lendas de lobisomem, dragões, enfim, de tudo que tem em todas as partes do mundo, foram meio criadas propositalmente, né? Enfim, agora, respondendo a primeira pergunta lá, que parecia não ter muita relação com todas as lendas citadas, no que essas lendas impactam em nossa sociedade. Assim, se a gente for ver em tese, não muda nada, né? Se você souber, putz, então eles vieram da Lilith, que foi meio que baseado nos súcubus, não vai mudar muita coisa, né? Na conclusão racional, não vai mudar nada. Agora, a gente pegar na conclusão, tanto na religiosa quanto na minha, aí já começa a fazer um pouquinho de sentido que essas lendas afetem a nossa sociedade. Lilith e o feminismo. Bom, eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso, muitas pessoas vão achar que é besteira, mas é por isso mesmo que eu pedi para ter parado naquela parte lá. Mas assim, se você for ver, tem muita relação disso entre Lilith e o feminismo de hoje em dia, porque assim, a palavra feminismo pode não ser como é designado toda a ideia do feminismo hoje em dia, como as mulheres vêm agindo em prol do feminismo. Só que a gente não pode negar que porque assim, as mulheres hoje em dia, elas têm que ser independentes, assim, é uma obrigação, né, para o feminismo. São mulheres empoderadas, que elas têm um poder, né, o poder da mulher. As mulheres, elas querem estar acima dos homens, não basta estar igual, assim, tipo, não é igual Lilith só queria ser igual, só igual. Mas não, as mulheres hoje em dia, elas têm que estar acima dos homens, é o que muitas mídias, muitos jornais, né, muitas campanhas publicitárias colocam pra gente. Essas feministas, elas costumam, assim, coincidentemente, colocar sempre a natureza, as coisas do mundo em primeiro lugar. Não, as árvores, vamos preservar. Aquele discurso, né, do aquecimento global, das matas, temos que preservar da natureza, temos que abraçar uma árvore, vamos viver naturalmente, né, viram veganas.
plantam árvores em todo lugar, só que não, né? Mas elas dizem que é um discurso que elas fazem, né? Todo esse discursinho de espiritualidade, de naturalismo, de espiritualismo, de zen, né? Uma coisa mais oriental. E as mulheres que são guiadas por esse tipo de pensamento acabam até indo para seitas tipo da Wicca, né? Se a gente for ver, a Lilith tem bastante relação com Wicca, ou praticamente pode dizer que as bruxas foram originadas da Lilith também, né? Se a gente for ver, é um fato. E eu aposto que até tem cultos, tem seitas pra Lilith. Não duvido nada, não pesquisei sobre isso, mas se você colocar no Google você vai achar. Então a Lilith é meio que um símbolo do feminismo, mas não é apenas isso. Aí eu dei uma procurada aqui, né? Aqui tem um site, pra ver que eu não estou inventando, um site mesmo dizendo que a Lilith foi a primeira mulher, um símbolo feminista do empoderamento. Aqui está descrevendo um pouco, né, a história da Lilith, como eu falei, que ela ficou cansada do Adão. Aí aqui está dizendo, ó, como que a Lilith tem relação com as narrativas modernas. Aí aqui embaixo, ó, o feminismo é um movimento que luta, em suas palavras, pela igualdade entre os sexos masculino e feminino. Ou ao menos era isso que ele defendia no começo, né? Atualmente a pauta defendida pelo movimento já é ampla e várias coisas estão presentes nela. Não é à toa se vê a figura de Lilith como a representação dessa mudança. Então várias pessoas já devem ter visto, já devem saber essa historinha, né? Da Lilith com Adão. E meio que criam ela como, putz, a Lilith é a primeira feminista, é a mulher que nos representa. Então tá aqui dizendo que a Lilith representa a revolta da autonomia feminina, ela é adotada como muitos, e muitos já devem cultuar ela como uma deusa, né? Já fazem isso, na verdade. Aí aqui tá dizendo, né, ela vista como um modelo de empoderamento judaico-cristão, a ideia dela como uma deusa, ó, recente, assim como a Wicca em si. Que coincidência, né, assim, bastante Wicca aparecendo por aí, principalmente adolescentes, jovens. Se olhar no Facebook, no Twitter, assim, nas redes sociais, bastante menininha de 14, 16 anos, falando que a Wicca, tipo, bastante universitária, que vai pro veganismo, nessa parte de espiritualidade, vamos ser zen, vamos para um centro espírita, falar com entidades, coisas do tipo, né? Que curioso. Aí vamos concluir então no que o feminismo atual resulta. Com certeza a guerra de classes, né? O homem versus mulher, que a gente vê por aí todos os dias. E cada vez pior. Essa guerra de classes fica em um patamar meio difícil de reverter. Cada vez mais os homens, eles estão começando a odiar as mulheres. Mas por quê? Porque as mulheres estão sendo cada vez mais vulgares, promíscuas, materialistas e, tipo, não querem saber dos homens mesmo. Não pra casar, mas apenas como, tipo, objetos sexuais. O que Lilith costumava impor, né? As súcubos, essas mulheres das lendas. Os homens, eles estão ficando mais tentados para essas mulheres, né? Porque elas começam a ser vulgares, a se vestir com roupas que os atraem propositalmente, né? E o cara é gado. O homem realmente é muito gado. Eles são facilmente atraídos para essas mulheres. E no final, todo mundo sabe que dá merda, né? E assim acabam os relacionamentos duradouros, como a gente tinha antigamente. E consequentemente casamentos também, né? Praticamente não vai mais existir. E com isso, com certeza também a taxa de natalidade vai cair. E com a destruição da família, com o fim das famílias tradicionais aí, as pessoas vão se afastando de Deus, vão criando, vão se adaptando a novas religiões, né? A religiões espirituais, naturalistas, que são essas seitas satânicas, Wicca, Espiritismo, Candomblé, todas essas variações, né? Que pessoas acreditam em tudo e principalmente cultuam demônios, como a Lilith. E, por último, isso daí vai resultar, com certeza, em uma perseguição contra o cristianismo, como já está acontecendo, né? Se você chegar para uma feminista, começar a dialogar sobre religião com ela, falar que é cristão, desculpa, mas você vai ser muito xingado, ela não vai gostar nada disso, e as pessoas vão te forçar a acreditar no que ela acredita. Não, mas como assim você não acredita na Lilith? Você não acredita que a Lilith é uma deusa? As pessoas vão tentar te convencer disso. Então, assim, pode parecer uma besteira, não tem relação boba, assim, poxa, é só uma lenda. Mesmo sendo só uma lenda, as pessoas estão começando a cultuar a Lilith. E olha só como está acontecendo. Isso é muito mais sério do que pessoas brincando de ser bruxas, adolescentes brincando de ser bruxas. Porque isso está aumentando em um grau
em que logo a maioria das mulheres vão ser assim. Então, principalmente, um conselho para todas as mulheres que veem isso: não se deixem levar assim por... Se você não tem muito conhecimento sobre outras religiões, não tô querendo que você seja uma pessoa cristã nem nada do tipo, mas pense um pouco sobre esse tipo de coisa, de cultuar demônio, de cultuar essas coisas que não tem assim um lado positivo se você for analisar a fundo. Bom, então, meio que é isso. Tudo que a gente vê assim hoje em dia, por mais que seja uma coisinha, uma lenda antiga, que engraçada pra criança, né? Não, essas coisas têm um significado, têm uma razão, têm um motivo. Essas lendas não são por acaso, elas existem por algum motivo. Sim, as pessoas também não são bobas, né? E pra mim, tudo isso vem do maligno pra afastar as pessoas de Deus. É o que eu posso dizer sendo cristão. Eu acho que outros cristãos também devem concordar com isso. E assim, até mesmo para quem não acredita no Deus bíblico, no hebraico, em Jesus, para quem não acredita no cristianismo, todas essas coisas meio que afastam a pessoa do bem e levam pro fim do ocidente. O feminismo não é bom, não importa se a pessoa tem ou não religião, se a pessoa é ou não cristã, o feminismo não é algo bom. Isso que está acontecendo com as mulheres. Em relação aos homens, né? Essa guerra de sexos, de homem contra mulher, homem ficando com nojo de mulher, mulher sendo cada vez mais vulgar, isso não vai ser positivo em aspecto nenhum, tanto aspectos econômicos da sociedade, tanto aspectos morais, não vai ser positivo. Então assim, fiquem atentos com tudo que aparece por aí, porque sempre tem um significado e uma razão. E eu também vou dar umas sugestões aqui sobre o que vocês querem ver no próximo vídeo. Vou deixar alguns temas na descrição, aí vocês comentam o que vocês gostariam que fosse falado. E se você gostou, sei que foi um pouco cansativo, mas espero que alguém tenha aprendido alguma coisa, mesmo só com as lendas, né, a curiosidade, ou também com essas conclusões aí sobre o feminismo. Aí se você quiser se inscrever também, fica à vontade, deixe seu comentário, deixe um like, já ajuda bastante, e a gente se vê no próximo vídeo.